Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje nós vamos falar sobre como cada peça é cuidada com zelo, método e muito coração. Estamos aqui com Ingrid e Maiane. Oi, Oi, gente! Ai, tô muito feliz de ter vocês de volta. Eu falei que vocês iam voltar pra gente poder falar sobre muita coisa que ficou faltando no podcast de vocês, né? O prazer é nosso. O prazer é todo nosso. Ingrid, na sua visão, aonde nasce, assim, a qualidade de uma semijoia? Olha, a primeira parte, assim, né, a primeira visão para uma peça ter qualidade é ali no material, no bruto mesmo. Então, uma peça de qualidade, ela dá todo o início no material dela mesmo. Hoje a gente trabalha com um material que é o latão em alta fusão, que significa uma qualidade. Então, começa aí, o início é aí, depois a gente tem várias etapas para construir uma peça de mais qualidade ainda. Ah, entendi. Então, na hora que tá no latão, é onde faz a total diferença. Exatamente, o latão ele tem a qualidade dele e a gente precisa já escolher nessa fase deles já na peça no bruto. E Mai, quando essa peça chega ali no CD, assim, quais são os primeiros passos? Qualidade também, né? Revisar de novo. Revisar toda a qualidade, porque as meninas inspecionam lá, como a Ingrid falou, o bruto, né? E aí depois do bruto, o bruto vai pro banho, e aí depois desse banho, vai para as nossas mãos. E aí é ali o momento em que as meninas inspecionam se tá tudo certinho, como que tá a qualidade do banho, passa peça por peça, na mão Ou delas, seja, olham passa na todas. mão de muita gente pra ver se o trem é bom mesmo. Exatamente. Então o negócio chega com toda a qualidade possível. Se passou alguma coisa, foi muito difícil. Sim, passa É muito em difícil. vários olhos, né? Passa por várias mãos. E aí a gente faz essa inspeção no bruto, né? A gente já identifica ali ou um possível problema, ou um problema que já vem no bruto mesmo. E quando não é possível ver a olho nu, pode ser que aconteça após o banho, que daí é travado lá nas meninas, né? Tem isso, que às vezes pode passar no Sim. banho e depois aparece um defeito? Sim, porque no bruto, muita coisa pode não ser identificada, né? E depois que a gente dá cor no negócio, é igual você pintar algo transparente. Você Entendi. pinta e aí você consegue identificar alguma porosidade, algum arranhado, alguma fissura. Gente, Depois eu não do banho que a imaginava gente isso. Nunca tinha consegue parado pra enxergar. pensar nisso. A inspeção no bruto, ela é muito mais difícil do que Depois do pós-banho. banho. Pós-banho, Nossa, então a responsa do bruto é alta, hein? É altíssima. Porque você vira e fala assim, meu amor, se passar muita peça do bruto e sim. achar defeito É depois... Se o bruto não tiver uma qualidade boa, o banho não dá certo, nada dá certo. O bruto tem que ser muito bom. Gente, eu tô chocada. Exatamente. Se a gente trabalha com um bruto de má qualidade, a gente pode banhar com o melhor banho possível. A Que peça, vai dar ruim no final. Vai dar muito expele E o aquele banho. isso que eu ia perguntar. E o bruto, então, se o bruto também não for de boa qualidade, isso também pode prejudicar em relação ao banho segurar na peça ou não? Sim. Também. Vários tipos de problemas, né? Pode ser deformação mesmo do bruto, que a gente só consegue visualizar depois do banho. E agora, se for um material de baixa qualidade, né? O bruto ali, o banho, ele não aceita. Vou dar um exemplo. Se for um ferro, a gente trabalha com latão em alta fusão. Se for um ferro, o ferro ele oxida. Você vai banhar, em 2 dias a peça vai estar toda oxidada, ou se não, na hora. Gente, olha como esse tipo de informação é importante. Sim. Porque acho que quando a pessoa pensa na primeira vez, quando fala assim, nossa, mas a minha semijoia, ela começa como um latão, a gente pode pensar assim, nossa, parece que cai o conceito. Mas na realidade, o latão é específico para isso. Porque se a gente tentar pegar uma outra peça de um outro material, pode não ter a mesma qualidade ou a mesma resistência ao banho. Exatamente, tanto ao banho quanto a rigidez da peça mesmo, sabe? A durabilidade da peça. Se for um material inferior, pode ser mole e quebrar com facilidade. Então, são vários aspectos que a gente precisa analisar. Chocada. Gente, por isso que às vezes quando a gente vai num concorrente, ai, olha ela. Quando a gente compra uma coisinha no concorrente, passa um mês, o negócio já tá assim, você fala, meu Deus, tá parecendo uma bijuteria já de novo. Sim. Chocada. E Ingrid, como que você faz assim? Qual que é a metodologia para você escolher os fornecedores nacionais? O primeiro fator que a gente analisa, né, é a qualidade. O fornecedor, ele precisa entregar qualidade pra gente. Daí a gente analisa tudo isso, né? Se a peça tem alguma deformação, se ela tá polida, toda bonitinha. Aí o segundo, né, fator que é importante também é a questão se ele vai ter uma quantidade que atenda a nossa demanda, né? Então ele precisa trabalhar com uma escala que atenda a rara.
E além, né, de toda a escala da qualidade, né, é a comunicação, uma comunicação mais assertiva, fácil comunicação, negociação. Nossa, isso é muito importante também, O prazo também é muito importante, ele precisa cumprir o prazo. cumprir prazo. Porque a gente trabalha com prazo também, assim, a gente tem um timing certo para todas as coleções. Então a gente precisa de um fornecedor que trabalhe bem com os prazos. Essa comunicação eu acho muito importante também que você falou, sabia? Porque às vezes o fornecedor, ele é maravilhoso, mas ele demora pra te responder. Você precisa de um negócio com pressa e ele não tem aquele negócio. Gente, isso pra mim, ó, se tem um trem que me irrita, é fornecedor lerdo. É comunicação. Nossa, a comunicação é pra mim é assim, é um ponto chave porque não adianta você ter a melhor peça possível e você não conseguir falar com o fornecedor. É ética, né? A partir do momento que a pessoa tem ética ali, desempenha o papel dela, ela vai se comunicar bem, ela vai entregar no prazo. Então, assim, é o fornecedor ter ética mesmo. E assim, a gente consegue trabalhar de uma forma leve e que consiga atender, sabe, dentro dos prazos e do nosso padrão de qualidade, que é o legal. importante. Isso é muito massa. É. E, Mai, hoje também o seu setor, ele trabalha, assim, 24 horas com muita excelência, né? Você fez, assim, o seu setor crescer demais, trazer uma excelência gigantesca. Como que foi pra você chegar nesse ponto? Como que é essa experiência toda? Na verdade, foi algo que nem eu acreditei que seria possível, né? Foi algo que a gente tinha trabalhado. Eu lembro que quando eu entrei, o Jonatas comentou comigo que um dos objetivos era que o atendimento fosse mais eficaz. Mas ele nunca tinha me falado time nem nada. E desde que eu entrei, a gente tem trabalhado muito sobre processo, mas não era um processo padronizado, não era algo estabelecido e a gente seguia assim, à risca, de olhos fechados, é aquele processo. E aí, quando surgiu o desafio de virar essa chave, né? Que foi uma diferença muito grande. A gente... O Jonatas não brinca, né? Não. É brincadeira. ele só chega com... Não é que ele chega com um pezinho, chega com os 2 pés na porta. Foi. E falando pra pessoas, dá um jeitinho. Você dá um jeitinho? Eu acho que você consegue fazer. As pessoas assim... Tá bom. E a sugestão dele foi, ou você precisa criar um processo dentro do seu processo ali. Ele queria que eu criasse 2 filas, né? Porque o nosso maior desafio era atender o Nordeste com a mesma eficiência do que das regiões mais próximas. Então, esse foi o maior desafio desde então. E aí ele falou, então você vai ter que criar 2 filas. Deixar um atendimento para o Nordeste e um atendimento para outras regiões. E aí, na minha cabeça, não fazia sentido criar 2 processos dentro de um só. Né? Faz sentido, porque você fala assim, você vai dificultar o meu processo, não vai fazer sentido no final. E quando a gente fala de sistema, né, de algo tecnológico, é mais fácil, né? Daí você programa algo lá e dá um jeito de fazer. Mas a gente tá falando de pessoas, né? Exatamente, cara, aí é outros manual, 500, né? Sim. E aí você colocar na cabeça das pessoas 2 processos, é muita bagunça, e a chance, atrapalha. Exatamente isso que eu ia falar, a chance de confundir, fazer bagunça é gigantesca. Exato. Você fala assim, gente, quando tem um padrão que a gente precisa seguir ali, beleza, eu aprendi o padrão todos os dias. O que eu tenho que fazer na minha segunda-feira? Isso. O que eu tenho que fazer na terceira? Isso. O que eu tenho que fazer na quarta-feira? Claro que vai acontecer uma coisa ou outra que vai sair desse padrão, mas isso, uma maioria, você tem que fazer todos os dias. Se a partir dali você vai ter 2 padrões que vão ser parecidos, porque tem essa questão. O padrão vai ser parecido, mas com dinâmicas diferentes, gente, vai confundir muito, vai fazer bagunça. Vai. E eu lembro que, na época, eu levei para as meninas as 2 hipóteses, né? De ou criar um processo dentro do que a gente já tinha, ou melhorar esse time, né? E aí... Todo mundo olhou e falou, vamos dar um jeito de melhorar? Vamos melhorar esse time. Vamos melhorar o time, pelo amor de Deus. Então, aí foi a padronização do processo. Então, existiu... Aí foi ali que a gente bateu o martelo e falou, olha, o processo é esse. Vocês vão pegar o pedido, primeiro da fila, o que entrou, vocês pegam, separam e sai. E aí, desde então, show. acabou dúvida, acabou tudo. Processo bem estabelecido, acho que é saudável pra tudo. Aí já lá na ponta assim, ó. Arrasou! Sucesso. Sabe aqui quando o editor bota assim, vai, editor, bota. A mais super bonita, né, Mari? Foi mais esperado. Foi, exatamente. Parabéns! Foi, porque na época a gente tinha combinado sobre 48 horas, porque a gente entregava com 72, né? E aí ele falou, não, coloca 48, né? E vamos tentar pro próximo ano chegar nas 24.
E aí eu levei pra equipe 24. Eu falei, gente, a meta é 24 horas. Porque na minha cabeça vou jogar 24 se a gente chegar em 48, sucesso. Tá ótimo. Né? Eu Se a amo. gente ficar Ela é tão sem vergonha. Ela esqueceu as 48 horas. Isso, sabia? A ordem não foi 48, Não, foi ela 24. não quero nem ouviu. saber. Gente, juro, no último podcast, ela faz algo muito parecido numa outra situação. Que o Jonas virou pra ela e falou assim, eu quero pra 40 dias. Ela chegou e falou, gente, ele quer pra 20 dias. Ela não ouve. Ela vira e falou, eu vou jogar pra menos, que é pra galera conseguir fazer. Eu já tô imaginando a galera assistindo, falando assim, Então Bom se ela falar saber. 40, vamos botar uns 35 pelo menos, gente? Não, e eu ia falar isso agora. Eu falei, nossa, fiquei morrendo de medo delas descobrirem o meu segredo. Mas agora, elas preferem que seja assim, você acredita? eu imagino, Elas porque, preferem. Cara, vamos diminuir. Agora, no atendimento de Natal foi a mesma coisa. Vamos fazer em menos? Bora. Então bora. Eu dei 2 semanas. Vocês querem fazer em Vocês menos? querem Eu tô fazer dentro. menos? Eu tô dentro, tô com Eu tô vocês. dentro, vamos fazer Elas menos. se inspiraram, elas colocaram como objetivo, né? Assim, tu quer 20? Você quer 15? Pois a gente vai fazer em 10. Elas todas Exatamente. Ô, gente, tem que ser 10, hein? Vocês dão um jeito, mas tem que ser 10. É bem isso mesmo. Mas né? eu amei essa estratégia, porque aí o pessoal gostou também e foi no embalo, Sim, né? agora todo mundo é nesse embalo. A gente conseguiu alcançar as 24, mesmo sendo 48, né? Aham. E agora, pro ano de 2025, a gente já tem uma porcentagem muito grande de 12 horas. Então, cara, é outra situação. Gente, eu tô em Outra situação. choque. 12 horas. Nossa, que coisa incrível, gente. Essa equipe, então, realmente, ela tá com Nossa, muita excelência, poderosa. viu? A Elas equipe, são olha, sensacionais. CD, palminhas pra vocês. Elas são impecáveis. E a gente agora para 2025, a eficiência tá nível master. A porcentagem de 12 horas tá alta. Nossa, Tá que alta. isso. O Jonas olhando, falando assim, será que se eu pedir em 7 dias? Não, em 7 horas, as meninas já assim, ô Jonas, não, vai com calma, rapaz, peraí, que a gente também não é robô. O Jonas pensando, eu acho que ainda dá pra ficar melhor. E as meninas assim, ó, quase endoidando. Ai, gente, eu amei isso, juro. Eu achei essa sua ideia fenomenal. E eu amei que as meninas entraram nesse mood também. E aí, superando expectativas. É diminuir pra alcançar aquilo que entregou, né? Exatamente. Vamos batalhar todo mundo. E você todo mais. dia acordando pensando, como é que eu consigo melhorar ainda mais? Ai, gente, amei. É isso. E Ingrid, você falou pra gente ali sobre a questão do ver a peça no bruto e pra não passar, pra poder passar com grande qualidade e tudo mais. Mas a gente sabe também que pode acontecer ali durante o banho, ou aparecer, como vocês mesmos falaram, né? Aparecer algum defeito, ou então durante o banho acontecer alguma coisa que pode trazer um defeito pra peça, certo? Certo. Assim, como que vocês conseguem garantir essa qualidade depois do banho ou durante o banho? A chave, eu acho que de tudo pra gente manter um padrão é seguir processo. Então, se a gente tem o processo de inspeção, é necessário a gente fazer esse processo de inspeção. E o pós também, a gente precisa analisar o pós e também ter uma comunicação muito boa com a galvanoplastia. Então, se der algum problema lá, já na ponta eles já informam a gente, olha, Mas não vai dar assim, certo. com cada peça, ou pode acontecer, se for acontecer, acontece com uma peça específica ou vai um lote, assim? Não, é com um lote de um modelo, né? Então, se se der algum problema, a gente já consegue antecipar lá na ponta e fazer algum ajuste, né? Fazer alguma mudança pra poder não entregar a peça. O importante é ela não sair. ela não sair com defeito, né? Então, a gente tem esse processo de inspeção, que tem que ter um olhar minucioso mesmo pra peça, pra gente poder atingir o padrão da Rara, né? Não, faz muito sentido isso, porque e essa comunicação, assim como com o fornecedor, tem que ser muito boa, né? Tem que ser assertiva. E geralmente, assim que acontece, já avisa ou tem um tempo determinado que consegue fazer um ajuste? Então, tem um caso, vamos supor que a gente comprou uma peça que pra gente ali é o latão e apresenta qualidade. Quando chega lá na galvanoplastia, ele consegue perceber que aquela peça não é um latão. Então, eles, assim, imediatamente, Gente, eles já... por causa do banho? Por conta do banho. O banho não vai aderir àquele material. Aí, Gente, imediatamente, chocada. eles já entram em contato com a gente precisa entrar em contato com o fornecedor. Porque o que importa é a gente não passar pra frente uma peça sem qualidade. Com certeza. Gente, por isso que eu acho que ter vários processos, várias pessoas olhando uma mesma peça, olhando o mesmo produto, faz muita diferença no final, né? Porque aquilo, né, eu sempre brinco assim, cara, às vezes não é que a pessoa tá sei lá, num dia ruim, não quer ver, não passou, entendeu? Sim, não viu, é muita peça por dia, não viu, passou, e é isso que eu falo. E às vezes na segunda passou também, e aí a terceira acha. Por isso que eu acho que é muito importante esse processo de
várias pessoas estarem ali em contato com essa mesma peça para ter certeza que ela vai chegar com qualidade, né? Exatamente. Vários Inclusive é o que anúncios. acontece no CD também, né? A peça passa por várias pessoas, né? Como é que é esse processo? É que, é como a Ingrid falou, a gente estabelece um padrão de inspeção, né? Então, hoje, as meninas sabem exatamente o que não é aceito, o que não passa ali aos olhos dela, aos olhos delas, não deve passar aos olhos Não delas, pode passar né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a gente tem ali um manual subscrito, né? Para esse ano, a gente preparou um manual com todos os possíveis defeitos, todas as imperfeições que não são admissíveis, né? Então, é olho a olho, peça por peça, elas olham, brinco por brinco, colar E passa, por colar. assim, quantas pessoas até realmente a peça chegar ao ponto final e virar e falar assim, essa aqui pode passar pra frente que vai dar bom. Hoje a gente tem 5 meninas na etiquetagem, né? E eu tenho a Vitória, que é líder. Então, passa pelos olhos da Vitória primeiro. E aí a Vitória tira uma amostragem da peça, entende o que é aquela peça. Antigamente a gente fazia até um fluxo de como que usa a peça, né? Pra explicar também no showroom. Não, Ela mas é verdade, entendia porque às vezes tem algumas uso. peças, como que... Brinco principalmente, né? Às vezes tem um brinco específico que vai colocar que a gente precisa entender primeiro qual que é o encaixe dele, pra gente poder passar pra gente, né? Pra vocês, né? Eu não vou estar fazendo isso, eu só boto o brinco da minha orelha no final. Mas vocês aprendem isso justamente também pra poder passar pros outros fornecedores. Falar, gente, ó, na hora que passar pro vendedor, tem que explicar que o brinco é assim. Exato. Porque às vezes eu chego aqui, tem uns brincos lindos, maravilhosos e diferentes, e eu fico assim, gente, eu boto desse lado ou é desse lado? Pra que lado que é esse brinco aqui? Sim. Porque tem a maneira correta de se usar que vai ficar mais bonito, vai ficar mais usual, né? Exato. Então ela passa por ela ali, ela entende, né, o que é a peça, como vai ser usado, e ali nela pode acontecer o primeiro break do negócio. Então, pode ser ali mesmo que ela já vai parar e aí ela me chama, fala, Mai, essa peça, olha pra você ver, grande parte dela tem essa diferença no polimento dela. A gente entra em contato com a Ingrid ou a Maria, e aí a Ingrid e a Maria, a gente vai sentar, entender o porquê daquela peça, entender como que a gente vai corrigir a situação, né? E aí depois da Vitória... E uma dúvida, então. Então, às vezes, dá pra corrigir? Dá. Às vezes dá pra Se for, corrigir. sei lá, um fecho, dá pra trocar? Dá, se for... dá. O problema no pós-banho e tá com um fosco, né? Isso. Dá pra gente corrigir também. Então, assim, muitos Se a peça casos... tá emperrando... O fecho. Sim, também dá pra corrigir também. Então dá pra corrigir, assim. Então, muitas vezes, mesmo que achar um defeito, ela não é já automaticamente descartada. Se existe uma possibilidade dessa peça ficar em boa qualidade ali, que a gente consegue arrumar, é feito esse processo. Sim. Que legal. É enviado para retrabalho, a gente faz o ajuste que for preciso, né? E alguns ajustes necessários são feitos aqui mesmo. Igual você citou do fecho, né? Se tem problema no fecho, é aqui mesmo que elas trocam o fecho. Então, é aqui mesmo, já faz a CD troca que elas ali. fazem a troca do fecho. Às vezes precisa trocar um extensor. A gente identificou que o extensor não tá combinando com a peça. A gente faz a troca do extensor também, né? Que legal. E uma dúvida, então, já que vocês estão me explicando como é que funciona, agora tá me surgindo outra dúvida, tá nem aqui, gente, eu que tô perguntando. Então, vamos, por exemplo, eu tô com uma Riviera belíssima, inclusive, hoje. Aí, essa Riviera, vamos supor que veio uma Riviera com defeito, sei lá, na pedra. Tem como solucionar? Vocês trocam a pedra? Como é que é? Sim. Sim, aí a parte da assistência técnica, ela consegue fazer a cravação necessária, então é possível reparar. Nossa, e qual que é o que não dá pra reparar? Tipo, esse aqui passou e esse aqui realmente não vai dar, vai ter que ser descartado. O que é um defeito que não é irreparável? Arrebentado, né? Arrebentado, quebrado no pino meio. quebrado. Quebrado ao meio, mas assim, a maioria dos casos, tipo arranhão, dá pra reparar. Ou pode polir. A gente consegue polir, então assim, só quando quebra mesmo, que é o então último só se caso. quebrou. É em último caso. Em último caso. Porque até o arrebentado, a gente ainda consegue Dá um jeito, assim, dependendo, dá pra soldar, também. enfim, alguma coisa assim, né? Exatamente. Que legal. E uma outra dúvida, e o que não passa, o que vocês fazem? Devolve pros fornecedores? Tem um descarte correto? Como é que é?
Lá em Limeira a gente tem o descarte correto, né? A gente consegue tirar o banho. Então a gente consegue pegar esse banho de volta pra gente. Não, mentira. Tirar da peça. Uai, sim. que trem bom. Ó, mineira. Gente, Chama, agora o mineirês entrou assim na veia raparte. chama decapagem, né? Então é quando a gente consegue tirar o banho da peça, né? Então a gente não perde o banho. Porém, quando é um problema no metal mesmo e não tem como reparar, daí ele vai para descarte. Daí tem Aí tem um local correto que um vocês local levam e faz correto, o a pessoa descarte. especializada que ela retira esses eu falo sucata, né? Porque daí se torna uma sucata quando o latão ali não tem Não tem utilidade. utilidade. Isso. Ô, Mai, e assim, e quando a gente tá em Black, inauguração, como é que é? Porque aí a gente sabe que é um pico, né? É muitos pedidos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que é esse processo todo? É bastante. É um trabalho que a gente começa muito antes da ponta começar, né? Eu e a Ingrid, a gente já colocou que pro ano que vem o nosso Natal vai começar em julho. Então, Meu pai pensou. Sim. A Em gente julho trabalha já com pensando no Natal. Sim, A gente trabalha com muita antecedência, muita antecedência. Eu falo que você trabalhar em produtos é você viver, né, lá na frente. Tanto que agora a gente Você já viveu adiantada. A gente já tá Exatamente. planejando o Natal de 2026. Então, quando tem essas datas, Black, Dia das Mães também, que é bem puxado para nós, de demanda, Natal. O meu Natal começa em setembro, né? O nosso Natal começa em setembro. Então, a gente tá nesse Natal desde setembro, trabalhando. E aí, é um trabalho de colocar, renovar todos os equipamentos. Então, eu faço uma revisão em tudo que as meninas usam, tudo de equipamento que elas têm, desde o leitor até o computador, entender qual que é a necessidade delas. Eu reforço o equipamento também, porque daí, meu leitor não tá legal. Então, para esse ano, a gente comprou leitores novos. Pode falar. Não, é que eu ia perguntar qual que é o leitor. Lembrei o que é leitor do nada. Eu pensei assim, será que é alguma coisa diferenciada? Eu lembrei. Falei, não, eu ia fazer uma pergunta mó burra. Pode continuar. Então a gente fez um reforço nos nossos leitores, né? E fiz um reforço de impressora também, que parece algo básico, mas era algo que a gente apanhava Nossa, mas muito. faz, impressora, eu vou falar, eu acho que pra qualquer negócio, né? Sim, Todo mundo apanha de impressora, né? Impressionante. Então, para esse ano, a gente revisou todos os equipamentos, entender o que a gente precisa para entregar mais, o que breca, o que faz aumentar o nosso tempo. E eu acho que o principal que eu venho trabalhando desde o início do ano é alinhar a expectativa com todo mundo. Eu sempre deixei muito bem claro com as meninas. Alinhamento é muito importante, né? A nossa comunicação tá rolando aí desde junho, julho, falando sobre o Natal, porque eu tô com uma equipe nova, é o primeiro Natal da maioria das meninas, então muitas não viveram o Natal no CD. Meu pai, você tá brincando. Nossa, foi uma preocupação muito grande minha, porque eu fiquei com medo de assustar elas, Elas né? trabalhando lá de chapéuzinho de Natal, assim, ó, o chapéuzinho tá assim, ó, rodando. Desse jeito, então a maioria delas era o primeiro Natal e desde o início eu falei pra elas, olha, não, a minha expectativa não é frustrar vocês, mas eu preciso falar da realidade. Eu preciso mostrar pra vocês o que vai ser daqui pra frente. O que eu preciso. Então, é basicamente isso. Então, é um alinhamento ali desde o equipamento que elas precisam usar para continuar entregando dentro do prazo e com qualidade, até a expectativa delas, alinhar com elas o que eu preciso que seja entregue, o que elas precisam de mim para que elas entreguem isso, né? E eu faço um reforço na equipe. Esse ano eu fiquei com 3 pessoas a mais ajudando a gente, desde a etiquetagem até a separação, que foi uma ajuda imensa. As meninas detonaram. Fez toda a diferença. E aí, esse ano eu realizei meu sonho, que eu queria... Meu sonho era olhar e falar, meu Deus, uma linha de expedição. E funcionou bonitinho, era separando peças. Ela olhando a linhazinha toda linda e maravilhosa. Tá até com glitter caindo assim, ó. Exato, o negócio parecia... Tava um caos e pra mim tinha purpurina no negócio. Tinha a fila de Natal caixa. rodando na cabeça dela, assim. Era filas de caixa, assim, e aí eu tinha uma conferindo a embalagem, uma fechando as caixas, identificando bonitinho, e as meninas emitindo nota fiscal, separando peças. Nossa, então... mas aí, gente, não, o processo de etapa, né, de a gente ver cada uma fazendo o seu processo tudo certinho, eu acho que é muito satisfatório. É demais, Nossa, demais. você olhando assim, né? É demais. Quando a gente vê, às vezes, filme, né, às vezes vai brincar sobre isso, né, de que, sabe, tipo o Charlie Chaplin, né, que ficavam
Sabe uma coisa assim? Brinca muito em filme, mas realmente é muito satisfatório, porque é isso que faz a Sim. empresa acontecer e conseguir entregar algo com qualidade. Exato. E mostra mais uma vez, né, que o processo padronizado, ele funciona muito melhor. Então, a gente estabeleceu um padrão até para atendimento agora de Natal e, graças a Deus, tem fluído muito bem. Gente, muito show isso. E como é que vocês se preparam também pra isso, né? Porque, assim, existe essa antecedência, né? O que a gente conversou no nosso último podcast em relação a esse preparativo e tudo mais, mas, assim, qual que é como que vocês conseguem se preparar pra isso, né? Porque eu não sei, eu tenho a sensação de que a cada ano que passa tem um aumento, assim, de vendas em tais épocas do ano, né? Sim. Do ano. Eu acho que muito por causa da internet e tudo mais, o consumismo acabou ficando muito maior, as pessoas estão comprando muito mais, as trends, o fashion vai muito rápido, então tem um boom de compra e depois passa e vai. Como é que vocês se preparam pensando agora nessa nova forma das pessoas de comprar? Exatamente. O final do ano, acho que é o ano que a gente tem a maior demanda mesmo, né, do ano inteiro. Então, na verdade, a gente se reuniu em janeiro, né, para Foi janeiro de planejar. 2025. A gente se reuniu, eu, o Tomás, a Maria e a Mai, em janeiro, pra gente se planejar para dezembro. Então, automaticamente, desde janeiro, a gente tá trabalhando Pra se preparar pra essa época do ano. Exatamente. Então, o trabalho, ele já começa no Muito início do ano, adiantado. bem adiantado. E aí, a gente começa a receber mercadoria, tudo. Tem mercadorias que estão, assim, esperando desde o começo do ano pra serem lançadas no Natal? Existe isso? Sim, existe. Existe. Que babado, gente! Existe. Acho que eu não ia me aguentar, eu ia ficar usando. Eu ia falar assim, quando alguém perguntasse, falar, um dia, esse ano ainda. Então, Tá vindo uma coisa, aquele meme, né? Então, assim, aí no meio do ano é quando a gente começa mesmo a trabalhar com o banho, a gente começa a se preparar pra Mai receber também num período hábil, pra ela conseguir também entregar no tempo. Então, a gente tem que entregar com antecedência pra Mai, pra ela conseguir trabalhar com o tempo dela também, né, que ela tem ali um prazo Ela também também. precisa de um prazo mais adiantado pra conseguir colocar em prática. Então, a gente já começa a trabalhar antecipadamente mesmo, trabalhando com o banho, alinhando com as meninas também, né? E mudou muito, assim, a quantidade de compras, sabe? Assim, de peças, assim, por exemplo, cara, a cada ano aumenta ali pelo menos não sei quanto % que a gente precisa comprar mais. Porque tá mudando muito a forma das pessoas de comprar, como elas olham pra uma semijoia. A marca rara tá numa crescente, também tem esse, né? Porque a rara de 5 anos atrás era uma rara, a rara de hoje é outra rara. E tem muito mais força no mercado, tem um nome mais conhecido. Então, isso acaba também aumentando a questão de vendas, né? Aumenta bastante. Pelo que a gente conversou, foi um aumento de 50%. Aumentou 50%. 50% do ano passado. Do ano passado pra esse ano? Pra esse ano. Chocada! 50%. Foi muita coisa. A gente faz os cálculos com a previsão de lojas, né? Que a gente vai fechar o ano. E aí, pelos nossos cálculos, seria 50% a mais. Eu tô Aumentou chocada. muito a produção. De um ano pro outro é um número, assim, estrondoso. Sim. E eu acredito que pro ano que vem vai aumentar. Vai aumentar? Mais Oh, gente! Com certeza. A mãe... Bastante. O olhinho assim. Meu olho piscando. Que daí a gente já começa a analisar pro final do ano que vem, né? Mal terminou esse ano, a gente já tá analisando tendo que pensar tudo isso. E com certeza vai ter um aumento. Esse final de ano atingiu, né? As nossas expectativas do aumento. E pro final do ano que vem, com certeza... Não, e assim, agora a gente vai começar, né, a trabalhar as peças autorais, assim, o que muda no processo também ali de uma peça autoral, tanto do começo ali do bruto até ela chegar ao final, e o que vocês acham que isso vai impactar nas vendas ali da loja? Eu acho que a peça autoral o primeiro ponto é a exclusividade, né? A gente já tá à frente por ser uma peça exclusiva, e o segundo da gente conseguir garantir a qualidade. A partir do momento que a gente produz uma peça ali, a gente consegue ver a funcionalidade dela de uma forma, assim, que a gente garante, com uma propriedade, sabe? Então, assim, com a peça autoral, a gente tem, assim, N fatores positivos, mas o primordial é a qualidade, né? A funcionalidade da peça e a exclusividade.
E como que você acha que isso vai impactar, assim... Aliás, pra eu entender melhor nessa questão, qual que é o planejamento ali futuro, o que vocês podem me contar em relação a essas peças autorais? A ideia é, depois daqui pra frente, fazer coleções só de peças autorais ou fazer sempre algo assim? A gente tem a coleção e aí a gente tem a edição de peça autoral e o restante das coleções que são... peças mais trends, enfim. Como que vocês pensam em trabalhar? As peças de linha a Vão gente se manter. precisa ter, né? Então, são peças que a gente vai continuar trabalhando e tem que trabalhar, né? Que são peças clássicas mesmo. É o básico, né? Mas as peças, assim, que seguem pra tendência, a ideia é futuramente serem totalmente autorais. autoral. Exatamente. E aí, vocês pensam em botar sempre um toquezinho do DNA da Rara? Tem que ter o toque da amei. Rara, ele que traz o brilho, Qual né? que é o nome da mocinha que tá fazendo o desenho? A Marina. Aí, Marina, que responsa, hein? A Marina pensando que nada, mulher. Você não viu na última entrevista que eu dou umas 8 opções? E, Mai, como é que é, assim, né? A gente sabe que também num processo de produção, às vezes acontecem muitos erros, né? Então, assim, quais são os erros comuns que podem acontecer e o que vocês fazem para evitar esses erros? Eu acho que no processo como um todo, os possíveis erros é a falha na conferência. E ele é o principal porque é algo que a gente tenta manter o padrão, tenta estabelecer o processo, funciona muito bem, mas a gente trabalha com seres humanos, né? Então a falha ali, infelizmente, ela é inevitável em muitos casos, acontece, né? mas é o mínimo possível, né? O mínimo possível. Graças a Deus tem sido o mínimo possível. Amém, Senhor. E aí, o que a gente tem feito, né, para evitar esse tipo de erro é os treinamentos, né? Eu falo que a Vitória, ela sabe ali de cabo a rabo o que é o setor dela ali de qualidade, que ela é a responsável pelo setor de inspeção de qualidade. E ela faz ali, ela sabe aquele processo de cabo a rabo. Então ela tá sempre reforçando uma pessoa com as meninas. Que sabe exatamente como funciona aquele setor para poder revisar, né? E aí, quando ela tem dúvida, quando ela fala que tem algo fugindo muito do padrão, que a gente já estava acostumado, ela também grita, fala. Então, ela fala. Ela grita, ela fala, esperneia da cambalhota. A gente fala que grita, mas não grita não, é porque ela fala, né? Ela avisa. Eu falei... O pessoal assistindo, gente, mas vocês não falaram que é uma empresa humanizada? Parece que ela tá berrando, né? A mulher falou assim, olha o defeito! Não vai funcionar! O pessoal já pensou assim, gente, olha lá, eles vivem falando que é humanizado, hein? Do nada um grito. Do nada um grito. Mas é no sentido dela buscar, né, manter o padrão, e aí ela comunica. Ela comunica, sai fora do padrão, ela avisa, mas conversa com a Ingrid, com a Maria. E ela revisa todos os passos de todo mundo? Ou ela fica de olho o tempo todo. Em tudo? O tempo todo. A bichinha tem que ser uma águia, né? Ela é. Assim, ó. Nossa, ela é impressionante, viu? Ela é impressionante. Fora da curva? Sim, ela conhece de cabo a rabo tanto as peças quanto o processo dela em si, né? Tanto que eu pedi para ela mesma estabelecer o que é a inspeção de qualidade dela, o que ela inspeciona, pra gente conseguir... Pra poder replicar. Pra gente replicar entre mim, entre a Ingrid, entre a Maria, e se tornar um padrão. Porque o trabalho delas é sensacional, a inspeção delas ali é impecável. E o olhar delas são o olho delas. Não, elas, assim, não é por nada não, mas o CD, assim, é muito fora de base mesmo, gente, porque eu fui lá embaixo, né, pra pegar esses acessórios belíssimos que eu estou usando agora. Aí a Mai virou, eu falei, Mai, eu tava querendo botar uma Riviera, uma coisinha assim, bem chamativa. Aí ela, ai amiga, vai ali na fileira, pega ali na 1741, sei lá, acho que você falou assim. Aí eu assim, ó. Gente, eu demorei pra bater uns 20 minutos e eu não achei. Aí ela, Ana, você achou? Eu, ainda não. Aí ela chegou, na hora que ela chegou, finalmente eu achei. Aí ela, é essa? Eu falei, pô, amiga, se você tivesse vindo aqui, eu teria achado mais rápido. Eu lá perdidinha, agachado, o pessoal me procurando. Eu assim, ó. Tô aqui tentando achar uma peça. E ela já sabia exatamente onde é que tava. Isso eu acho um negócio sensacional. Porque vocês têm que ter uma memória. Vocês têm que ter um olho. Vocês têm que ter uma visão 360 do negócio que é absurda.
E a rotina, né? É. É a rotina, tá? No nosso dia a dia, a gente tá ali o tempo todo. E aí acaba acontecendo o que aconteceu com você. Pra gente é tão comum que a gente fala pra pessoa, não, pega lá, não sei não. Quando eu tô vendo a pessoa desfilando, indo e voltando. Indo e voltando e não acha. Eu falei, nossa, gente. Ó. Esquisito que ela não sabe. E ela perguntou uma calminha. Achou, Anel? Não. Eu acho que humilhação. Não tô achando. Tem 30 minutos que eu tô aqui e não achei a peça ainda. Ai, Ingrid, quando surgiu a necessidade de criar a área de assistência técnica e tudo mais, assim, o que você olhou e falou assim, o porquê que veio essa necessidade, sabe? Quando que surgiu essa urgência de você olhar e falou, gente, precisa ser criado e esses padrões precisam melhorar? A necessidade Processos, mesmo é de entregar para o consumidor final qualidade. Eu acho que esse é o primeiro fator, né? Então, com a assistência técnica, a gente conseguiu estabelecer processos que pudessem seguir padrões, né? Que nem o padrão de defeito ali, né? Que a gente não aceita. Então, com a assistência técnica, a gente poderia ter parâmetros, poderia ter um controle que pudesse entregar uma qualidade maior e mais certeira também, né? Faz muito sentido. Inclusive, assim, não só da assistência técnica, mas também na compra, né, e tudo mais, assim, como é que vocês... Porque devem ser muitos fornecedores. Sim, é bastante. Sabe? Assim, como que vocês conseguem se organizar? Deve ter uma planilha, alguma coisa assim, né? Tem. Porque, assim, pra conseguir saber... Não, gente, essa peça é do fornecedor tal, essa aqui é de tal, aí assistência... E é que nem no último podcast, né, eu falando pra mulher, eu ia ficar perdidinha, porque... Quantas lojas da Zara tá agora? 50? Não, muito mais de 50, como é que é? 68, eu acho. 68 beirando lojas. 70. E eu fiquei imaginando assim, se, sei lá, a cada das 68, 5 peças que aparecem lá durante o mês em 68, como é que tu sabe de qual peça que é qual, da onde que é, mulher, como é que tu envia tudo certinho? Eu ia ficar maluca. Então, assim, isso pra mim com fornecedor é a mesma coisa, com tanto fornecedor. Como é que é essa organização? Como é que vocês fazem isso? Exatamente, a gente tem, né, a planilha, tudo guardadinho mesmo, a gente precisa ter esse controle, né? A Emily que me ajuda no estoque, ela também tem todos os controles dela de fornecedor. E a gente tem que ter o controle de fornecedor, de preço de custo, de tudo assim, detalhado. Então a gente trabalha, né, com esses indicadores pra gente ter, né, um pouco de controle mesmo. Um pouco não, né? Muito! Um pouco você tá sendo humilde. A gente Vocês têm uma sim, noção, assim, de quantos fornecedores vocês têm hoje? Em média, hoje eu acredito que sejam uns 20, uma média. Mas assim, não são todos a minha cara de fixos, desespero né? pensando, gente, eu não ia conseguir lidar com 20 fornecedores nunca na minha vida. Porque assim, a gente tem muitas peças, né? E às vezes um fornecedor é uma peça só que a gente trabalha, um modelo só. E aí existe também o mesmo processo de inspeção da mãe, né? Cada pessoa passa. Ali não é nem pessoa, não, é pessoa também, né? Eu tenho 3 meninas, né? Eu tenho a Emily, que me ajuda com a parte ali do estoque, de compras. Então, ela que tem essa visão das peças quando chegam, se vai apresentar defeito. Hoje, ela tem um feeling muito bom, acho que com a rotina, né? A gente já consegue olhar e falar, isso daqui vai dar problema. E ela tem essa visão também. Ela vê uma peça no bruto, ela fala, Ingrid, eu acho que essa daqui vai dar problema. Mesmo que não necessariamente já esteja com algum defeito, Mesmo que ela não olha... esteja com defeito, ela já consegue... É que a dona Solange, gente, ela também ensina muito essa questão. Sim, Ela tem uma visão, então a dona Solange passou assim, ó, isso daqui, se tiver com essa característica, às vezes a peça tá perfeita, vai dar problema. Então, ela já também pegou esse feeling. Você consegue exemplificar? Porque eu fiquei curiosa. No sentido de uma corrente, o elo dela tá normal e vai pro banho, ela vai... Soltar. Ou soltar... Vocês conseguem identificar essa característica? A gente consegue... Antes mesmo mesmo não sendo aparente. Pegando na mão, às vezes o material, assim, se tá muito leve, já consegue identificar se o banho não vai aderir, então já consegue ter um pouco esse feeling, sabe? De problema que possa dar. Ou de pedra, olha, isso daqui vai cair muito fácil. Às vezes a forma que é encaixada a pedra. Isso, ela consegue verificar, olha, isso daqui eu acho que as pedras vão cair com facilidade. Aí é dito e feito.
Ah, Pode dar gente, problema. e como é que é a comunicação entre as outras áreas? Porque eu acho que isso também é muito importante, né? Muito por além da área de vocês e por além dos fornecedores, vocês ainda também têm que ter uma comunicação com outras áreas aqui da Rara. Com quem é essa comunicação e como que é feita ela? Hoje a minha principal comunicação é com o centro de distribuição. A gente tem que estar muito bem alinhada, principalmente em questão de tempo, né, prazos, que a gente precisa, né, eu preciso atender os prazos da MAI. E a questão também da qualidade e do estoque, né? A gente também não pode deixar faltar a peça. Então, a nossa comunicação, ela tem que estar alinhada ali semanalmente, de lei, toda quarta-feira a gente tem a nossa reunião pra gente alinhar. É isso que eu ia perguntar, como é que é essa reunião entre vocês, assim, vocês têm um dia específico e já tem as pautas pré-definidas pra vocês conversarem, é assim? Exatamente. A nossa comunicação, eu, a Ingrid e a Maria, é basicamente diária, né? É diária. É diária. Diária. A gente conversa como se trabalhasse juntas o tempo todo. Na mesma sala. Mas Gente, aí eu sempre fico em choque sabendo que a Maria tem que ficar conversando com o povo daqui. Eu falo, mulher, a gente 5 horas da tarde, 5 horas da manhã. Desse jeito, tudo ao contrário. A Maria, assim, ó, conversando com o pessoal. Ô, gente, assim, bom dia. E eu sempre assim, bom dia não, Maria, boa tarde, mulher, já é quase de noite aqui. Exato. E aí, às vezes a gente manda mensagem e pergunta pra ela assim, Maria, você tá dormindo já? Você pode falar com a gente um pouquinho? Não, e é engraçado que é tarde, Estranho, lá né? é madrugada, e responde. Eu falo, gente, ela não dorme. Não dorme. É pior que ela falou isso pra gente na última vez que ela dorme. teve aqui. Ela falou assim, ai, amiga, eu respondo, eu sempre tô acordada. Eu não durmo, não. E eu falo, mulher, ela fala, eu acordo tarde pra eu conseguir responder todo mundo de madrugada. Eu consigo ter Ela essa liberdade de acordar um pouco mais tarde. Ela faz como se fosse o terceiro turno lá na China, né? Terceiro tipo trabalha isso. à noite. Ela trabalha 24 horas. Trabalha a noite toda. É mais ou menos isso aí. E vocês também têm contato com outras áreas e quais são elas? Acho que são todas, né? Todas. Desde da área comercial, né? A gente tem muito contato com a Ana Flávia, o Ricardo, com as gerentes de sucesso, porque eles que trazem pra gente o feedback de como que o produto tá correndo lá na ponta. E aí entra a galera do marketing, né? Que eles dependem da gente pra divulgar o produto, dependem do nosso time pra divulgar o produto. E com essas demais áreas, assim, vocês falaram que vocês é praticamente todos os dias, mas vocês têm aquela reunião de quarta-feira, que é uma reunião mais extensa, né, e tudo mais. Com as outras áreas ali, existe também, assim, um dia pré-definido que senta e conversa com elas e vocês estão sempre? Ou você, às vezes, faz uma reunião com o marketing que não necessariamente a Ingrid precisa estar, ou a Ingrid faz uma reunião, sei lá, com... Não sei as outras áreas, gente, de cabeça aqui, mas alguma outra área ali. Marketing é o que sempre fica mais fácil de lembrar, né? Mas de alguma outra área que não necessariamente a Mai precisa estar junto, ou vocês acabam sempre trabalhando juntas? A gente faz uma reunião, mas não chega a ser semanal com o marketing, né? Quando a gente tá na preparação ali de uma nova coleção, então a gente precisa ter um alinhamento com o setor de marketing. Uma reunião ali uma vez no mês, uma coisa assim? Isso, uma vez no mês. Eu acho que até um período mais curto ainda. Acho que é quinzenal. A nossa reunião com... cada 15. Isso, porque daí a gente precisa alinhar, né? Os produtos que a gente vai trabalhar, até a quantidade, o preço, para eles também se prepararem em cima das peças que vão ser lançadas. Então, eles precisam ver antes essas peças, antes deles montarem ali a coleção, para eles saberem, né? Realmente o que faz sentido, aonde que vai colocar, sentido, para ser mais assertivo. Faz sentido. Isso. Na sua área, o que você acha que mais impacta dentro do seu setor para o cliente final, assim? Porque a gente sabe do impacto do seu setor em outros aspectos, mas e o cliente final? Onde ele sente? Eu acho que entra dentro da agilidade, né? Que o cliente, ele quer receber rápido, né? Tem uma novidade ali, ele quer receber rápido. Às vezes, já tem o costume com uma peça e tá sem aquela peça em loja. A vendedora fala, não, eu vou pedir, dá chega um jeito com tantos que eu vou dias. pedir. Não, isso então, é bom. Chega rápido, e eu acho que a precisão, né? Porque o cliente, ele quer receber rápido, mas ele quer receber com qualidade também. Então, a gente precisa manter verdade, o tem equilíbrio. Tudo isso, que assim, chegar rápido é ótimo, mas chegar rápido e o trem tá todo cagado, não adianta nada. Você vai falar assim, porra, jogou em 2 dias, mas isso aqui... Exato, então, é um equilíbrio, né? É a gente manter a agilidade dos processos, mas a precisão de conseguir entregar tudo com qualidade. Então, eu acho que isso é um dos principais impactos lá na ponta.
Não, faz muito sentido. Eu queria entender também essa questão, porque, na verdade, todos os setores ali dentro, eles são importantes no impacto do cliente final, mas às vezes a gente não tem essa noção, essa visão do quanto aquilo é importante, o quanto faz diferença no dia a dia, né? E assim, Ingrid, pra você, o que te deixa mais feliz quando você vê o resultado de tudo aquilo, de todo aquele esforço, de ver que, a gente conseguiu entregar uma peça incrível, ela chegou intacta, quase não deu defeito, enfim, como que é pra você essa sensação? É uma sensação satisfatória, né? Quando a gente fala muito assim, bom. nossa, a gente conseguiu entregar tudo dentro do prazo, tudo com qualidade. Porque é um trabalho que não é só meu. Não é só De várias um trabalho pessoas, de né? várias pessoas. Então, assim, eu reconheço todas, da minha equipe, da Mai, que todas colaboram para que aquilo funcione. Então, são várias pessoas que trabalham para o negócio acontecer. Da melhor forma possível, Exatamente. E trabalha com vontade, trabalha feliz, trabalha com gosto. Então, assim, é satisfatório, né? A gente fica feliz de ter uma equipe também que colabora. De ver que a sua gestão funcionou, Exatamente. que a equipe estava alinhada e que no fim entregou realmente peças de muita qualidade, né? E para chegar ali, são várias mãos mesmo, vários esforços, porque se for só eu ou só a Mai, Ixi, Aí não não sai ia dar, né? a gente não sai do lugar. Então, assim, é satisfatório porque a gente também sabe que tem várias pessoas que colaboram para isso. Sim. É. E você, Mai, como é que é esse sentimento pra você? Eu acho que é a mesma coisa da Ingrid, né? Acho que a gente compartilha o sentimento com, poxa, são o quê? Se for somar a minha equipe com a da Ingrid, são quase 20 pessoas trabalhando para o negócio funcionar lá na ponta. Quando dá certo, é uma felicidade que a gente compartilha, né? É algo junto, todo mundo feliz. Poxa, conseguimos, gente, Pô, deu deve ser certo. muito bom, né? No final do mês, você chega na Esforço equipe, aquela mútuo. equipe enorme, falando, galera, Foi. foi, mas não foi bem, não, foi maravilhoso, Maravilhoso. foi ótimo. E a gente trabalha para isso, né? É o tempo todo pensando nesse resultado, né? E às vezes sai um pouquinho do planejado, mas quando tá dentro do planejado, a gente trabalhou para aquilo, se esforçou para aquilo Que e satisfação, né? conseguiu, é muito bom. É muito bom. É É uma muito satisfação bom. muito grande. E pra vocês, assim, qual que é o maior diferencial em relação à qualidade da Rara? Eu acho que é pensar que existem pessoas por trás de cada peça, né? Não é nada robotizado, não são robôs que cuidam da qualidade. E pensar que além de pessoas que cuidam de cada peça, é pensar que são pessoas alinhadas com a cultura Com a da Rara. cultura. São pessoas que procuram pelo mesmo negócio. A gente tá na mesma batalha, a gente tá com o mesmo objetivo, né? Então eu acho que isso é uma das principais coisas. Sim. Faz sentido. Aí o diferencial de qualidade também da peça em si, a gente tá muito à frente. Não, isso aí Gente, eu tô sem sombra de não quero dúvidas. falar mal A gente é suspeita Aham. falar, mas a gente Não, não tá tô falando muito... deles, tô falando de mim. Tô falando de mim. Mas assim, o tempo de garantia que a gente dá, isso não se vê hoje em dia. Peças até 10 anos é um negócio fora de base. Exatamente. Quando a gente tem uma reunião assim para alinhar, né, com os diretores, até para alinhar sobre a qualidade, sobre a assistência, é sempre tratado. A gente vai dar o melhor para o consumidor final. A gente precisa entregar o melhor, né, em questão de garantia, de assistência, de atendimento. Então, assim, a Rara está muito à frente no quesito de entregar não só um produto, mas entregar uma experiência, uma peça de qualidade, uma peça que vai durar, né? Que não você vai usar só ali naquele momento e acabou, mas você vai ter aquela peça por anos para te acompanhar, sabe? Sim, nossa, eu Então- tenho peças da Rara. Ali no seu podcast mesmo, eu tava usando um piercing que as meninas até puxaram minha orelha depois. Você falaram assim, olha aqui, você vai usar esse piercing mesmo? O pessoal vai me pedir esse piercing não existe mais. Ele foi lançado em 1900 e bolinha, e a senhora tá me botando ele na orelha, vai todo mundo pedir. Eu falei assim, ai, gente, mas eu achei ele tão lindo. Eu juro que eu só vou usar dessa vez. Porque a qualidade é tanto. Imagina, gente, eu juro, eu tenho aquilo há muitos anos. Acho que é pra base, assim, da época que eu entrei na rádio, deve ter uns 7 anos. E ele uma tá intacto, o durabilidade. brilho dele. Tá o brilho daqui. Fora de base. E falando em banho, eu lembrei de uma pergunta que eu queria ter feito pra você. O que vocês fazem? Existe uma recuperação, por exemplo, quando o banho não sai perfeito? Não sei se o banho ficou falhado ou se a cor do banho não ficou a cor ideal, assim. Existe uma forma de recuperar essa peça?
Quando a gente banha a peça e ela não ficou assim com um banho perfeito, tem como a gente refazer sim. Normalmente não chega nem pra nós, né? O Pro pessoal meu lá setor. já resolve. Eles avisam, olha, a gente banhou, mas a gente vai precisar refazer. Então eles tiram aquele banho, né? Porque é que possível. você falou mesmo que dá pra Isso. tirar, né? Eles fazem a decapagem e eles fazem um novo banho. Até ficar de uma forma... E pode existir, assim, por exemplo, assim, cara, essa peça ela realmente ela não consegue chegar na cor do banho que a gente trabalha. Acontece ou não? Impossível? Não a cor, porque a gente tem a cor certa. Então, assim, tem a cor definida já. Então, o que pode acontecer é a peça acontecer algum problema e ela estourar, dar bolha, algum não problema. aderir. Isso. Acontecer algum problema do tipo. Aí sim, Aí é um problema do banho mesmo, né? O banho que não foi bom ali pra peça. Sim. Aí eles refazem. Aí só refazer Eles e refazem. consegue... Aí é possível. Entendi. Eles conseguem refazer quando é um problema do banho e não da peça. E não Se da for peça. um problema da peça, aí eles devolvem a peça no bruto e a gente... E é isso, entendi. Faz sentido. Aham. E porque tem esse diferencial de cor, né? Porque às vezes tem aquele. Você já aconteceu de vocês irem comprar, sei lá, uma bolsa e tá com uma ferragem assim dourada, aí você fala, Sim, esse tem. dourado eu não gosto. Sabe aquele negócio Aham. assim, né? Tem muito várias disso. tonalidades da cor do ouro, né? E a Rara, ela já tem o padrão dela da cor do ouro, então assim, a gente não foge Consegue do definir padrão. esse Isso. padrão ali e resolver caso Exatamente. precise. E o que vocês acham, assim, tanto Ingrid quanto Mai, assim, qual que vocês acham que foi a maior dificuldade na hora de vocês montarem o setor de vocês, ou até da equipe em si, assim, sabe? Não das pessoas, mas, tipo assim, eu acho que o processo mais difícil é tal processo porque a responsa é muito grande, ou porque dá muito trabalho, enfim, assim, o que é na visão de vocês? Da minha parte ali, que tem o estoque, compras, assistência, o mais complexo foi a assistência, porque assim, a gente precisa resolver um problema e a gente tá lidando com pessoas que querem que os problemas delas sejam resolvidos. E isso é ótimo. Então a gente precisa ter essa visão de tentar resolver o problema, de ver solução. A gente não pode focar só no problema. Ali, então, é uma parte mais complexa, porque junta isso, junta o nosso processo, que é um processo extenso até, e junta também que a gente tá lidando com pessoas. Com pessoas que muitas das vezes ganhou uma peça e tem um apego sentimental. Ela comprou a peça e ela tem afeto por aquela peça e ela quer a peça daquele jeito. Então a gente lida com problemas mesmo. E ainda tem também a pessoa que às vezes tá na maldade, né? Já aconteceu de uma pessoa tentar insistir pra vocês que aquela peça é da Harry, não era? Deve acontecer, né? Com a gente lá na ponta, na assistência não, porque quem manda... Quem vê seria mais as meninas das seria lojas, a loja, né? Então acho que a loja, ela já barra essa questão. Então a gente não enfrenta esse tipo de problema, sabe? Aí a loja que se lasca ali naquele momento. Mulher, tô falando que não é rara, meu Deus do céu. Eu acho que a loja não chega a passar pra frente quando ela identifica, assim, na ponta, né? Mas só que com a gente não. É mais, assim, a questão da gente sentir a dor mesmo da loja, do franqueado, né? Da loja em si, diante do cliente dele. Então a gente precisa ter esse olhar humano também e precisa seguir o nosso processo que tem que ser seguido corretamente pra gente entregar com o nosso padrão. Entendi. Exato. E pra você, Mai? Pra mim, eu acho que é a inspeção de qualidade. Eu acho que é você... a maneira que elas trabalham, né? É a inspeção de qualidade em si, que é um processo minucioso. Eu brinco com elas que é um dos processos mais xaropes que eu conheço, né? Porque, cara, é peça a peça, brinco por brinco, colar por colar, olhar, etiquetar peça por peça. Mas eu acho que a pressão também deve ser muito alta, assim, né? Porque, sim. sei lá, se você tá numa semana ruim, você deixou passar muita peça, você já deve falar, caralho, pra você ver, eu já não tava numa semana legal, e aí eu vou e faço uma sequência de escolhas ruins, aí é complicado, né? É de uma responsabilidade tamanha. E fora que é o único processo ali que... se passa algum erro aos nossos olhos, a gente não consegue corrigir. É verdade, Lá que aí já foi, né? Chegou na ponta, a gente não consegue corrigir. Os outros processos, separação de pedido, faturamento, a gente ainda consegue corrigir. Mas a qualidade da peça, se a gente deixa passar, é muito difícil de corrigir. Era, né? Aí já era. Então, é o setor que eu considero mais difícil de trabalhar ali. Faz sentido, eu também acho, viu? É mais complexo. E como vocês conseguem manter essa logística de assistência, CD, banho, enfim, mesmo em momentos de pico?
A carinha delas, elas olham assim. Então, assim, tem semana que às vezes a gente quer arrancar o nosso cabelo, mas de resto a gente dá Ai, jeito. nossa, é porque agora no Natal a gente fez umas loucuras, né? Mentira, Como que a vocês juram? gente lidar? Ai, Porque, Conta um pouco das loucuras, gente. porque a gente tem os envios de Limeira pra cá, eles são feitos pelos Correios, né? E é uma coisa que a gente entrega na mão deles, eles entregam um código de rastreio, Aham. e aí a gente tem que ficar ali atualizando, e aí E às vezes o atrasou. código de rastreio não dá certo. Menina, atrasou, Não sei o que uma acontece. mercadoria Parou, a mercadoria foi parar no Rio Grande do Sul. lá no sul, a mercadoria. Porto Alegre. Mentira! Porto Alegre. Foi Porto Alegre. Porto Alegre recebendo raro e a galera nem entendendo nada. Foi, a Ingrid Gente. me ligou e falou, Mai, eu sinto em te dizer, mas era um colar, né? Era da coleção? Era um Eu colar da acho que era coleção de Riviera. Natal. Era Riviera. Era A Riviera. Riviera, mentira. A Riviera da coleção de Natal tá lá em Porto Alegre. Eu falei, Ingrid, é mentira, ela é verdade. E aí a gente chora juntas, né? Porque... Vai fazer o quê, né? Não foi culpa de vocês, né? Não. Aí a gente muda a rota, né? Aí mudamos, a gente muda os planos, a gente senta e Vê fala, não outra vai dar pra... forma de... Não dá pra confiar neles. Nós vamos É, ter que fazer vamos com ter que algo mudar. confiável, né? Uhum. Exatamente. E aí a gente conta com o Tomás e a boa vontade dele, a dona Solange. E aí a gente começou a fazer esse trâmite, esses envios nós mesmas. Então, ou eu buscava de carro, eu cheguei aí, o Tomás vem também. Meu Deus, isso é uma loucura mesmo, tá? A dona Solange vem, então aí a gente parte pro Vocês plano olharam e falaram B. assim, meu amor, Não dá pra não vai estar depender. dando, vamos ter que a gente mesmo fazer. E eu imagino o desespero, todo Sim. mundo correndo pra um lado pro outro, 30 carros na rua. É porque é um dia de atraso, muda Já tudo. muda tudo. Muda tudo. A gente Prejudica confia muito, aqui. A gente confia muito e tem tudo muito bem planejado. A gente conta com um dia de atraso. E aí, se atrasou aquele um dia que a gente contou, ou seja, Já era. no outro tem que chegar. Mesmo estando planejado ali com aquele um dia, o desespero bate, né? Que você fala, se Bate. chegar amanhã, Bate já era. demais. Vai. A gente fez uma gambiarra agora pra conseguir cuidar desses envios. Aham. Não, isso aí foi loucurada mesmo, viu? Porque, É. nossa, eu acho que as pessoas talvez não tenham a dimensão do quanto é tem. muito maluco elas terem que fazer esse trâmite, tá, gente? Porque É. já tem muita coisa pra ser feita, tem que sair. Ainda bem que vocês têm uma ótima equipe também, né? Sim, Isso, sim, nossa, conta isso é. se não bastante. tivesse uma boa equipe nesse momento ali, também ia prejudicar bastante. E o que vocês acham, assim, que vocês olham muito e que o consumidor final nem repara às vezes, sabe? Do tipo assim, por exemplo, sei lá, eu nem digo só nas peças da Rara em si, mas às vezes num momento que vocês vão fazer pesquisa de mercado e vocês vão olhar de um concorrente, alguma coisa assim, você fala... Sabe, uma coisa assim, do tipo... O consumidor final, às vezes, não repararia naquilo, mas você sabe a diferença que faz aqui de tal coisa estar com tal banho, ou posicionar de tal maneira, porque vai fazer diferença na peça final. Comigo, com certeza, é o defeito. É que nem eu comentei, eu olho a peça, eu começo a procurar defeito. Aham. Eu não tô nem olhando a beleza da peça, eu começo a procurar, assim, onde que tá o defeito aqui dessa A peça. gente deixa de admirar o negócio, Ai, Começa a Sim. inspecionar. começa a inspecionar as peças, até É. quando vai comprar alguma coisa, né? Você tá passando por isso também? Eu só faço isso agora, vou olhar, Muito difícil eu Tudo que comprar vai alguma comprar. coisa. É. E isso E eu não acho que, não sei se é um olhar, assim, geral. Geral, Não é. Ah, não, acho que não. De inspecionar, assim, começa a se tornar mais rígido mesmo, Não, sabe? zero, na amiga. qualidade. Eu mesma, quando eu vou... Quando eu tô na Rara, eu não pego pra ficar... Tudo bem que eu sei da qualidade, né? Mas eu não Sim. pego, não. Eu olho e falo, ai, tá lindo, maravilhoso, me dá aqui. É. Lindo, E aí amei. a gente começa a perceber que dos outros não são perfeitos. Uhum. Você E a começa gente, a a ver, gente, a a gente gente tá pegar buscando na análise, perfeição. E é isso, a gente foca na A gente peça. tá com um nível elevadíssimo, de Elevadíssimo. criticidade. Tem hora que você tem que falar, não, peraí, respira, volta, Eu né? imagino que aí vocês começam... Peraí, gente, vamos lembrar que a gente é ser humano? Tem coisa que não vai estar dando. Deixa eu olhar como consumidor, É, ao invés- deixa eu ver, calma, deixa eu segurar um pouquinho, assim. É. Gente, eu amei o papo de hoje. Que Nossa, eu delícia. acho que foi Que muito bom. divertido. E além da diversão também, eu acho que sanou várias dúvidas importantes. Sim. Obrigada. Foi muito bom Foi muito mesmo. Fiquei muito feliz de voltar aqui.
Ai, eu amei ter aqui Eu de também. novo, mãe. Você também, Ingrid, o papo foi Obrigada, muito viu? bom. E eu achei que foi muito interessante ter vocês duas aqui com a gente hoje, porque acho que uma complementou a outra Muito. e ajudou muita gente a entender realmente o quanto o setor de vocês é importante e o quanto essa comunicação e essa sinergia entre vocês também faz toda a diferença para entregar um produto final tão incrível. Vocês estão de parabéns, vocês são incríveis, mulheres Muito maravilhosas, obrigada. poderosas, entregam tudo aqui Obrigada. dentro da Rara e assim, a Rara tem muita sorte de ter vocês duas, viu, de coração. Muito obrigada. Igualmente pra você também, maravilhosa. Maravilhosa, linda, Ai, para, estou sem simpática. falar. Se dependesse de mim pra fazer isso aí que vocês fazem, eu não ia conseguir. Gente, muito obrigada. E pra você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar, de enviar para aquele seu amigo que quer saber um pouco mais sobre a Rara. E pra você que quer virar um franqueado, é só você clicar no nosso link aqui embaixo, que vai te direcionar pro nosso site. E lá você vai receber todas as informações que você precisa para abrir a sua franquia. E não se esqueça, seja Rara.